A todos. Como é bom estarmos aqui mais uma vez para juntos louvarmos a Deus e também ouvir da sua palavra aquilo que Ele tem a nos dizer. De já eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Lucas 14. Nós iremos meditar a partir do versículo de número 25 até o versículo de número 33. As crianças até 5 anos, né? Para a salinha. Crianças de 1 a 5 anos para a salinha. Lucas capítulo 14, do versículo de número 25 ao versículo de número 33. A palavra do Senhor diz assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Irmãos, quero orar mais uma vez com vocês, rogando a iluminação do Senhor sobre nós. Bendito Deus, Deus Santo, Deus gracioso, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus, diante da Tua instrução, daquilo que o Senhor nos exorta, daquilo que o Senhor nos mostra como a Tua vontade para nós. Rogamos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, nos ajude a colocá-la em prática em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, para que sejamos edificados por meio da instrução bíblica. Que o Senhor queira me usar, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. É o que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre as prerrogativas para seguir a Jesus. Em outras palavras, eu quero falar com vocês sobre o custo de seguir a Jesus. Seguir a Cristo tem um custo, e é um custo caro. Tem um autor que viveu no período ali do nazismo, Dietrich Bonhoeffer. Ele trabalha em um de seus livros uma expressão, na verdade, chamada de graça barata. Ele fala a respeito da graça, de um tipo de graça, que ela exclui o discipulado, que ela exclui a vida de obediência, que ela não mostra os termos de seguir a Jesus. E ele fala que esse tipo de graça que é oferecida e que não mostra os termos do discipulado, que não mostra o custo de seguir a Jesus, ele fala dessa graça como uma espécie de graça barata. Por que eu estou falando sobre isso? Se os irmãos olharem no início do versículo 25, fala que grandes multidões acompanhavam Jesus. Se você for contar quantas vezes essa expressão aparece nos evangelhos, você vai ver que é no mínimo algumas dezenas de vezes. Algumas dezenas de vezes você vai ver que grandes multidões acompanhavam a Jesus. Você vai ver que grandes multidões iam atrás dele. Então, dezenas de vezes, não somente em Lucas, mas também em outros evangelhos, você vai ver que multidões, que por dezenas de vezes são citadas, que acompanhavam a Jesus. Porém, era uma multidão
que na maioria das vezes, ou na sua maior parte, eram compostas de pessoas que elas estavam atrás de Jesus por alguma bênção, por algum interesse pessoal, ou no mínimo por curiosidade. Poucas delas eram porque de fato queriam seguir, se comprometer com Jesus. Então, diversas vezes é citado que tinha essas multidões, que essas multidões iam atrás de Jesus, que elas seguiam a Jesus. Meus irmãos, fazendo uma relação disso, com o que eu falei agora por de graça barata, veja que é muito fácil nós andarmos no meio da multidão, nós estarmos ali no anonimato, sem que ninguém nos perceba, sem que ninguém saiba o nosso nome, sem ter que nos comprometer com alguma coisa. É muito fácil estarmos no meio da multidão ali, dizendo que estamos seguindo a Jesus. Porém, Jesus, em momento nenhum, ele ficava iludido por algum tipo de fama, por causa que tinha um número grande de pessoas indo atrás dele. Não. E se ele gostasse de números, talvez ele pudesse suprimir algumas verdades, a fim de que aquelas pessoas nunca se afastassem dele. Porém, não foi isso que Jesus fez. Jesus, em momento nenhum, ele suprimiu ou ele maquiou a verdade, para que então outras pessoas assim pudessem segui-lo. Ele nunca se importou com isso, ou isso nunca foi uma prioridade para ele, já que um seguir a Cristo a qualquer custo, onde não há um tipo de comprometimento, um tipo de santidade e obediência, não vale. Então, Cristo, ele chama aquelas multidões a um confronto de fato. Ele mostra aquelas multidões o custo de segui-lo. Aquelas pessoas que, como disse, algumas seguiam por interesse pessoal, algumas outras por curiosidade, mas elas diziam que seguiam a Cristo. Mas então agora Cristo tira aquelas pessoas do anonimato, confronta elas com as prerrogativas do discipulado cristão. Ele mostra a elas o custo que elas teriam caso quisessem acompanhá-lo. Certo teólogo brasileiro, ele faz uma divisão em 3 partes. E ele mostra que o discipulado cristão exige um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de renúncia. Que é isso que eu quero abordar aqui com os irmãos. Percebam que o primeiro custo que Cristo fala aqui é o custo do amor. Eu peço que vocês olhem comigo o versículo de número 26, que diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nós vimos aqui que a primeira demanda do discipulado é o amor. Não é o amor em geral, mas um amor específico. Em geral, os filósofos, eles concordam que o que determina o tipo de amor que vivenciamos é o objeto que amamos. Por exemplo, quando eu amo um time de futebol, esse tipo de amor não é o tipo de amor que eu tenho pela minha esposa, ou por um animal de estimação, ou algo do tipo. É um amor diferente. São desejos, são objetos distintos. E então são amores distintos também. É possível, irmãos, amar de maneira errada. Amar de maneira equivocada. Tem uma curiosa história, que alguns aqui, quando eu falar, vão lembrar, que o pastor Jonas Madureira, ele cita em um de seus livros. Ele fala assim, por exemplo, um náufrago numa ilha deserta, ele poderia encontrar entre os destroços do avião uma bola de vôlei, chamá-la de Wilson e em seguida passar a amá-la como se fosse uma pessoa, um amigo de longa data. As pessoas podem amar a Deus como se ele fosse de barro ou de metal, ou como mais uma pessoa importante, que disputa a atenção em relação a outras pessoas. Quando isso acontece, irmãos, Deus ele não está sendo priorizado. Ele é apenas mais um item na nossa agenda.
quando a gente passa a olhar a Deus dessa forma, como se Ele fosse somente mais uma pessoa entre várias em nossa vida, ou somente como um item a mais em nossa vida, nós estamos amando de maneira equivocada. O que isso tem a ver com o discipulado? O ponto é que o discipulado, ele exige que nós amemos a Jesus. Amemos Ele como um Deus, e não apenas como uma pessoa qualquer. Ele certamente é uma pessoa, mas por ser também Deus, Ele deve ser amado mais do que qualquer pessoa. Ele é homem, mas porque também é Deus, deve ser o homem mais amado entre todos, entre todas as coisas que existem. Jesus, ele deve ter a primazia em relação a todas as coisas. Ele exige esse amor, essa fidelidade primeira aqui. Veja que a versão Almeida, revista e atualizada, ela traz essa expressão, aborrece. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, e assim por diante. Talvez essa não fosse a melhor expressão. Na verdade, essa ideia de aborrecer aqui, como acho que a NVI vai trazer melhor, é a ideia de você amar mais a Cristo do que, então, a sua família. Claro que a nossa família, ela deve ser amada, cuidada, zelada. Claro que abaixo de Deus ela é a coisa mais importante e que nós devemos dedicar o nosso maior amor. Mas esse amor primeiro, ele deve ser dedicado a Deus. E então eu quero que você imagine ali, que você tente voltar ao contexto daquelas pessoas ali que estavam então ouvindo as palavras de Jesus. Aquelas pessoas que, em sua maior parte ali, judeus, ouvindo ali Cristo, dizendo ser Deus, o que era para eles muito difícil de compreender. E então aquelas pessoas que eram então impactadas pela pregação de Cristo, elas deveriam pensar muito bem, e elas tinham bem claro aquilo que poderia lhe custar. Aquelas pessoas que então passavam a seguir a Cristo, elas poderiam ser expulsas de suas casas, poderiam até mesmo ser martirizadas. Aquelas pessoas, elas poderiam trazer sobre si a antipatia da família. Isso no mínimo, porque poderia trazer sobre si a própria morte. Então, seguir a Cristo naquele contexto tinha grandes implicações familiares, que poderia trazer essas perseguições, trazer essas divisões dentro da própria família. E Cristo ele mostra que se aquela pessoa que quer segui-lo não estiver disposto a abrir mão de tudo isso, para então fazer a sua vontade, então não pode ser considerado digno de ser seu discípulo. Veja que há situações onde escolhas radicais como essas devem ser feitas. Não é a realidade da maioria de nós, mas em tempos passados, mais remotos, a gente ouvia histórias de que quando uma pessoa se convertia numa casa, o pai perseguia, batia. Eu conheço a história de um amigo lá na minha cidade, que o pai dele correu atrás dele com um facão, porque ele passou a ser crente. Então veja que não muito tempo atrás tinha implicações assim bem explícitas, familiares, que seguir a Cristo causava. Então veja que aquelas pessoas ali, naquele contexto, elas teriam que decidir, em muitos momentos, entre seguir a Cristo ou então estar ali na sua família, permanecer em paz com a sua família. Então veja que era algo muito difícil. E isso ainda acontece hoje, em países islâmicos, por exemplo, onde geralmente quando alguém se converte a Cristo, às vezes tem que mudar de país por causa da perseguição, por causa da represália que é muito grande. Então isso ainda acontece. Então aquelas pessoas que estavam parte, ou fazendo parte daquela grande multidão, elas seguiam a Cristo. Mas como elas estavam na multidão, a sua família não sabia, elas não tinham nenhum tipo de comprometimento, não tinham nenhum tipo de associação direta com Jesus, já que elas estavam no meio da multidão. Cristo quer chamar aquelas pessoas para um relacionamento mais íntimo, para que elas entendam o compromisso que elas devem fazer, se de fato elas querem segui-lo. Então Cristo ele mostra o custo, que aquelas pessoas devem amá-lo acima de todas as coisas.
Se então elas preferirem ficar ali em paz, se mesmo sabendo que aquilo que ele fala é verdade, elas não estão dispostas a pagar por esse preço, pagar por esse custo, elas não são consideradas dignas, elas não podem dizer que são discípulos de Cristo. Veja que Cristo ele fala no final do verso 26, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, aí ele fala no final, não pode ser meu discípulo. E depois ele inclui todas as classes de familiares aqui. Ele mostra que se a gente tem algum amor por alguma pessoa, mais do que a ele, nós não podemos ser considerados dignos de ser chamados seus discípulos. Ele mostra que segui-lo exige um certo tipo de amor, exige primazia, que nós o coloquemos em primeiro lugar em nossas vidas. Então veja, amados irmãos, que Cristo ele exige a nossa lealdade, o nosso amor acima de todas as coisas. Veja que nós não estamos querendo dizer que as outras coisas não devem ser amadas. As outras coisas têm espaço para serem amadas em nossas vidas. Como alguma outra pessoa já disse, quando Deus ele é amado acima de todas as coisas, a gente pode ter certeza que todos os nossos outros amores estão no seu devido lugar. O amor a Deus, ele equilibra todos os nossos outros amores, porque se ele está em primeiro lugar, a gente pode ter certeza que todo o resto está sendo amado da sua devida forma. Então, ele exige esse amor. Então, ao custo do amor, Cristo ele mostra aqui para aquelas pessoas, se elas querem de fato segui-lo, se elas querem de fato se comprometer com ele, é exigido um certo tipo de amor, um amor que dá primazia, um amor que dá a sua lealdade primeira a Cristo. Então, isso é exigido aqui. Cristo ele se torna o centro da nossa vida. Se torna o centro da nossa vida. Mas há um segundo custo que precisa ser notado aqui. Olhem comigo o versículo de número 27, que nós iremos contemplar aqui o custo do sofrimento. Aqueles que querem seguir a Cristo têm que estarem dispostos a encarar esse sofrimento. Olhem o versículo de número 27, quando ele diz, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, é impressionante a maneira como Jesus ele não escondia a verdade para aqueles que queriam segui-lo. Como comentei agora há pouco, Cristo ele não era pragmático. Ele não queria que pessoas o seguissem de qualquer forma. Mas ele deixava claro para elas onde elas estavam entrando, onde elas estavam se metendo. Veja que se a gente quisesse conquistar pessoas se importando somente com o número, a gente não falaria certas verdades. A gente procuraria apaziguar certas coisas. A gente procuraria maquiar a verdade, para que então as pessoas estivessem aqui, ficasse cheio e viesse um monte de gente. A gente não falaria mais em pecado, a gente não falaria mais em certas coisas que pudessem causar algum constrangimento. Mas veja que Cristo, ele nunca procurou discípulos de qualquer forma, a custo da verdade, não. Ele dizia a verdade. Ele dizia a verdade. E ele falava aqui em questão de sofrimento. Já imaginou o quão popular é você falar em seguir a Cristo, ou você falar em abraçar a Cristo, sabendo que isso implica em sofrimento? Que mensagem popular, que mensagem que atrai pessoas. Uma ironia, né? Mas Cristo ele nunca escondeu a verdade. Aqueles que queriam ali, ou pensavam em seguir a Cristo, ele deixava de fato claro para elas o que poderia ocasionar. Aquelas pessoas estavam cientes de que, se elas quisessem seguir a Cristo, aquilo poderia trazer sobre elas dor, sofrimento, perseguição e até mesmo morte, como nós comentamos também um pouco hoje pela manhã. Então, aquelas pessoas que pensavam em seguir a Cristo, elas tinham que entender que havia o custo do sofrimento. Veja que Cristo ele sempre foi claro
e ele sempre foi verdadeiro a respeito do custo do discipulado, a respeito das prerrogativas para aqueles que queriam de fato seguir a Cristo. Vejam, por exemplo, o que ele diz anteriormente em Lucas, capítulo 9, do versículo 22 ao versículo de número 25. Jesus ele diz assim: e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Irmãos, a gente pode notar que Cristo ele estava consciente daquilo que ele iria passar. E ele queria deixar todos aqueles que de fato fossem segui-lo, que também estivessem conscientes de onde eles estavam entrando, na situação que eles estavam entrando. Então ele mostra para eles ali que eles deveriam carregar a sua cruz. Daí a gente pode até se perguntar qual seria então o significado da cruz, visto que Cristo ainda não tinha sido crucificado. Os discípulos ainda não tinham visto Cristo ser crucificado. Mas aquelas pessoas, certamente, elas sabiam o que significava a cruz. Elas sabiam que a cruz significava humilhação, significava vergonha. Sabia que somente as piores pessoas eram condenadas dessa forma. Então, Cristo ele mostra que aqueles que queriam segui-lo deveriam se preparar para uma oposição, deveriam se preparar para um território, para um mundo hostil ao Evangelho, em uma cultura que rejeita a palavra do Senhor. Então ele deixa isso claro. Ele mostra aos seus discípulos o que eles teriam que enfrentar, caso quisessem de fato segui-lo, caso quisessem de fato se comprometer com o Senhor Jesus. Veja, amados irmãos, que em muitos momentos nós somos tentados a maquiar a verdade para que outras pessoas permaneçam conosco, ou para que venham mais pessoas. Muitas igrejas, elas já cederam a essa pressão. Elas maquiam certas coisas, elas não falam mais sobre determinadas verdades bíblicas, porque elas têm medo que as pessoas não venham, elas têm medo que as pessoas não fiquem na igreja. Irmãos, se o próprio Cristo não teve essa questão de apaziguar a verdade para que as pessoas permaneçam, nós, como seus discípulos, devemos, então, sacrificar a verdade em prol de um pragmatismo. Não estamos dizendo que não nos importamos com números, não é isso, mas números a qualquer custo, números sacrificando a verdade, números deixando de falar aquilo que precisa ser dito. Não foi assim que Cristo fez. Não foi assim que Cristo fez. Ele dizia a verdade. Ele falava para aquelas pessoas: olha, se vocês querem me seguir, saibam que vocês vão sofrer. Saibam que vocês vão ser humilhados. Saibam que vocês passarão por diversos tipos de situações que pode custar a você a própria vida. Você quer continuar nessa jornada, nessa caminhada? Saiba dos custos, saiba dos riscos. Eu não quero que você entre aqui sem saber. Então você está avisado. Então Cristo ele fazia isso. Ele mostrava a verdade. Ele mostrava a cruz que nós devemos carregar. E ele mostra os termos dessa cruz. Não é uma cruz, irmão, segundo os nossos próprios termos, ou sobre a nossa própria medida, mas segundo os termos de Jesus. É Ele que mostra como Ele quer ser seguido, como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser servido. Então a gente tende a querer fazer um cristianismo que gira em torno das nossas próprias medidas, mas não é assim. Não é segundo os nossos próprios termos, mas segundo os termos de Jesus. Ele que dita os termos, Ele que mostra como Ele quer ser seguido, como Ele quer ser adorado. Então é segundo os termos de Jesus.
Então ele deixa claro aqui que além de exigir, além de ter o custo do amor primeiro, de um amor acima de todas as coisas, ele mostra também que aquela pessoa que quer segui-lo de fato, ela deve estar disposta a enfrentar o sofrimento. Ela deve estar disposta a encarar a dor, a adversidade, mesmo que isso lhe custe a própria vida. Enquanto meditava sobre isso, eu lembrei da história de uma mulher, nos primeiros séculos da igreja cristã, chamada Perpétua, onde, mesmo diante ali das súplicas do seu pai, para que ela negasse a sua fé, e para que ela não fosse, então, executada, condenada, mesmo diante dos rogos dele, mesmo diante das súplicas dele, e até dos berros dele, ela manteve a sua fidelidade a Cristo. Ela encarou o sofrimento, sabendo que aqueles que sofrem por Cristo são bem-aventurados. Aqueles que sofrem por Cristo têm um galardão nos céus. Então, histórias como a de Perpétua, que vocês podem pesquisar depois, existem várias ao longo da história da igreja. Pessoas que sofreram a ponto de perder a sua própria vida, mas ainda assim seguiram e foram fiéis a Cristo, entendendo que seguir a Cristo tem um custo que a gente precisa encarar. Irmãos, nós não podemos seguir a Cristo de qualquer forma. Não é segundo os meus termos, não é como eu acho, não é como eu quero, é como Cristo quer. E como Cristo quer, em muitos momentos, na maioria deles, exige renúncias, dores, exige que certas coisas fiquem para trás. Então, Cristo ele mostra aqui um segundo custo, que é esse, do sofrimento. Um sofrimento que, na sua medida máxima, pode custar a própria vida. Então, nós temos o custo do amor, temos o custo do sofrimento. Mas antes de passar para a terceira prerrogativa, Cristo ele insere aqui duas parábolas, duas ilustrações, para nos ensinar um pouco sobre esse assunto, para mostrar a seriedade que é esse assunto. Olhem, a partir do versículo 28, nós encontramos duas parábolas aqui. O versículo 28 mostra um construtor, uma pessoa que quer construir algo. Diz assim, a partir do versículo de número 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Então aqui nós temos uma primeira parábola, uma primeira ilustração, que mostra, então, um construtor tolo. Observe que essa parábola aqui, amados irmãos, ela trata da importância de avaliar os custos da construção de uma torre, antes de iniciar essa construção. Antes de começar a construir a torre, o sábio, uma pessoa sábia, ela deve calcular os gastos, ela deve saber se ela vai ter condições para fazer aquilo. Somente o tolo, ele começa a construir sem avaliar se ele vai ter as condições necessárias para então terminar aquele edifício. Somente o tolo faz isso. Ele simplesmente fica entusiasmado, ele fica empolgado com a ideia de fazer determinado projeto, e então ele vai lá e faz. Ele faz por causa da empolgação, por causa do entusiasmo, mas ele não fez baseado numa reflexão, num planejamento, num projeto. Um resumo disso é que o dinheiro do tolo acaba antes de terminar a obra. E então o seu empreendimento ele fica ali, parado, inacabado, como se fosse ali uma lembrança da sua tolice. Uma lembrança da sua tolice. Em outras palavras, Jesus aqui está querendo mostrar que aquelas pessoas que queriam de fato segui-lo, deveriam pensar bem no que estavam fazendo. Elas deveriam pensar na decisão que iriam tomar antes de segui-lo. Irmão, seguir a Cristo envolve reflexão, envolve considerar seriamente o que a pessoa está fazendo.
Tem algumas pessoas movidas pelo calor da emoção, do entusiasmo, e elas falam: eu vou seguir a Cristo. E elas não pensam no custo que terá seguir a Cristo, naquilo que ela terá de abrir mão. Então, quando passa aquele entusiasmo, então a pessoa deixa a sua fé para trás. Então, Cristo ele está mostrando aqui que aquelas pessoas que são movidas por algum entusiasmo, elas rapidamente largam a sua fé. Aquelas que antes não consideraram seriamente sobre o custo, sobre as prerrogativas de seguir a Cristo, tais pessoas são como fogo de palha, que logo começa aqui e rapidamente apaga. Irmãos, Cristo, ele não está aqui de maneira alguma desencorajando as pessoas a segui-lo. Não é isso. Ele está querendo simplesmente que aquelas pessoas façam uma reflexão sincera e profunda a respeito do custo que envolveria se elas quisessem de fato seguir a Cristo. Então ele mostra que aquela pessoa ela deve considerar seriamente e tomar uma decisão sábia em relação a isso. Então essa parábola aqui mostra essa pessoa tola, esse construtor tolo, que não calculou bem, não pensou antes. E então ali a gente vê a sua tolice. Aquele monumento fica como uma lembrança da sua tolice, porque ele não calculou antes. E ele rapidamente deixou o seu empreendimento, porque não teve como continuar. Mas há uma segunda ilustração, há uma segunda parábola aqui, que Cristo nos traz também uma lição. Ele diz assim, no versículo 31, ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Então, na primeira parábola, nós temos a figura de um construtor tolo, mas aqui nós temos a figura de um rei prudente. Mostra que um conflito aqui, de uma pessoa que ela calcula, ou ela deve calcular, se com 10.000 homens, ela pode enfrentar o que vem contra ele, que vem com 20.000. E então, a pessoa, depois que pensa, ela vai então enviar uma embaixada de paz, pedindo condições para negociar. Nessa passagem aqui, a gente vê um outro exemplo da importância de analisar uma situação antes de tomar uma decisão. Na primeira parábola, o foco está na tolice do construtor, que não fez ali o cálculo, não calculou os custos, e então ele passa vergonha diante de uma torre inacabada. Na segunda parábola, o foco está na sabedoria do rei, que depois de calcular ali os custos, percebendo que ele não venceria o que vinha contra ele com 20.000 homens, então ele resolveu fazer um acordo de paz com outro rei. Afinal, é melhor render-se e permanecer vivo do que morrer no campo de batalha. Então, a sabedoria do rei está em refletir sobre o que é mais importante. Em ambos os casos, ali, o rei ele perderia alguma coisa, ou a vida, ou o poder, ou o domínio. Ele preferiu perder o poder, ele preferiu perder o domínio, em favor de algo melhor, que é a vida. Então, nesse caso aqui, a gente vê um rei sábio, a figura de um rei sábio, o foco está nisso, que ele preferiu perder o poder, o domínio, para então ganhar algo, ou permanecer com algo mais precioso, a vida. De semelhante modo, a gente pode fazer uma alusão em relação a isso, a nossa vida cristã, onde nós decidimos abrir mão de tantas coisas, de poder, de domínio e de tantas coisas, em favor de algo melhor, a vida, e a vida eterna. Então veja que aqui a gente vê um outro lado de uma decisão aqui, que no caso é sábia. Tem um construtor tolo, que não pensa bem naquilo que está fazendo, mas nós temos aqui um rei que ele é prudente, que ele pensa bem naquilo que está fazendo. Ele vê que é mais negócio, então, abrir mão do domínio, do poder que ele tem, em favor de ganhar, então, de permanecer, então, com algo muito melhor, que é a sua vida.
Então, Cristo ele mostra aqui da prudência que a gente deve ter em relação às nossas decisões. Uma decisão em que nos rendemos, nos submetemos e desistimos da nossa vontade, em prol de algo muito mais precioso. Então ele fala sobre como essa decisão deve ser tomada. Não é de maneira apressada, de maneira entusiasmada, mas de maneira sábia, de maneira prudente. Passadas essas duas ilustrações que Cristo faz a respeito dessa questão da decisão de segui-lo, eu quero falar com vocês sobre um terceiro custo, e o último, que é o custo do desapego, o custo da renúncia. Olhem comigo o versículo de número 33, que diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A terceira demanda aqui, ela nos dá um golpe forte. Trata-se de um golpe fatal em nossa dependência de todas as coisas que criam em nós um apego de pertencimento ao mundo. O apego com as coisas que possuímos são potencialmente a razão pela qual muitos são incapazes de seguir a Cristo. Muitas pessoas elas têm tanto apego a coisas desse mundo, aos seus pecados, a uma vida devassa, que por causa desse grande apego que elas têm a isso, elas são incapazes de seguir a Cristo. A pessoa que ela ama o dinheiro e ela o conquista de maneira ilegal, ilícita, essa pessoa dificilmente ela vai querer seguir a Cristo, porque ela vai ter que abrir mão daquilo, ou ela vai ter uma relutância muito grande em relação a isso. A pessoa que desfruta os prazeres de maneira ilícita da vida, dificilmente ela vai querer se comprometer com Cristo, porque tudo aquilo vai ter que ficar para trás. Então veja que esses apegos com o pecado, com essas coisas que possuímos, é uma razão muito grande de pessoas não seguirem ou serem incapazes de seguirem a Cristo. Então veja que o objetivo do discipulado cristão é nos tornar peregrinos desse mundo. Nós vivemos aqui, mas sabemos que não pertencemos a esse mundo de maneira eterna. Sabemos que ele vai ser transformado, que certas coisas ficarão para trás, que viveremos um dia em novos céus e nova terra. Mas essa estadia aqui não é a nossa estadia plena. Mas aquela pessoa que ama tantos prazeres, ela é incapaz de olhar isso. Ela pensa que é tudo aqui e agora. Tudo diz respeito ao que eu possuo, ao meu dinheiro, aos meus prazeres, aquilo que eu tenho, a minha carreira, ou algo do tipo. Então, Cristo ele nos chama a esse desapego a tudo aquilo que nos impede de amá-lo de maneira plena, de amá-lo de maneira intensa. Então, a gente vê que o discipulado, ele exige renúncia. Irmãos, não há discipulado sem renúncia. Se você é uma pessoa que diz seguir a Cristo, ou que quer, ou que pensa em seguir a Cristo, você deve entender que certas coisas ficaram para trás na sua vida. Muitas coisas ficaram para trás, muitas mesmo. Se você não estiver disposta a renunciar a essas coisas, então, infelizmente, Cristo disse que você não pode ser discípulo dele. Isso é triste. Porque ele não mostra outro meio. Ele está dizendo que aquele que não é capaz de renunciar a qualquer coisa em meu favor, esse não pode ser meu discípulo. Se a pessoa não está disposta a me amar acima de todas as coisas, esse não pode ser meu discípulo. Então veja que seguir a Cristo tem um custo. Tem mais um custo aqui, que é o custo do desapego. É o custo da renúncia. Irmãos, e como é difícil renunciar a algo que outrora nós gostávamos tanto. Mas a gente sabe que quando nós nos desapegamos de certas coisas, nós ganhamos algo muito mais precioso. Ganhamos a Cristo. A gente pode ter essa certeza de que quando nós renunciamos o pecado ou qualquer forma de coisa ilícita, coisa que desagrada a Deus, a gente pode ter certeza que encontramos algo muito mais valioso, que é Cristo.
Um teólogo francês chamado João Calvino, ele diz: eu deixei tudo por causa de Cristo. E o que eu encontrei tudo em Cristo. Tudo em Cristo. A pessoa que ela é de fato um verdadeiro discípulo de Cristo, mesmo que ela perca tantas coisas, mesmo que um dia ela fique sem nenhum tostão, mesmo que ela perca bens, se ela tem a Cristo, ela tem o que há de mais importante nessa vida. Ela tem esperança, porque ela tem aquilo que é mais valioso. Ela tem a Cristo. Ela tem a certeza de vida eterna. Ela tem a certeza do perdão para com Deus. Se temos a Cristo, irmãos, nós temos aquilo que é mais importante. Amados irmãos, saibam que nós não devemos seguir a Cristo de qualquer jeito. Estou sendo já repetitivo nisso. Mas devemos segui-lo segundo os seus próprios termos, segundo a sua vontade, como Ele quer, como Ele mostra em sua palavra. Saibam que você não pode seguir a Cristo de qualquer forma. Eu não posso seguir a Cristo de qualquer forma, com minha vida toda errada, não. Se eu quero seguir a Cristo, eu devo entender, compreender e viver de fato esse custo, essas prerrogativas para o discipulado cristão. Eu devo amá-lo acima de todas as coisas, acima da minha família, acima da minha carreira, acima de tudo. Cristo deve ser o centro das nossas vidas. Devo entender também o custo do sofrimento. Seguir a Cristo envolve esse sofrimento. Eu estou recapitulando. Envolve sofrimento, que em alguns momentos pode custar a própria vida. A própria vida. E também exige esse custo aqui do desapego. Nós não podemos seguir a Cristo sem renunciar a muitas coisas. Muitas coisas que antes nós amávamos, que antes eram preciosas para nós, eram importantes, mas que agora a gente entende que Cristo é muito mais valioso do que qualquer outra coisa que eu possa deixar para trás. Cristo é mais valioso. Irmão, seguir a Cristo é difícil, mas não é ruim. É difícil, tem as suas lutas, mas não é ruim, é maravilhoso. Nós encontramos algo muito melhor do que aquilo que nós podemos deixar para trás. Então, que nós venhamos ser encorajados a de fato encarar esses termos do discipulado, a encarar essas prerrogativas cristãs. Talvez você está aqui, você já é membro dessa igreja, talvez não tivesse pensado sobre isso, talvez precisasse ouvir isso. Eu quero lhe encorajar a corrigir a sua vida, a analisar a sua vida diante de Deus e corrigir naquilo que você tem falhado. Aqueles que ainda não seguem a Cristo, mas que pensam em fazê-lo, eu quero lhe encorajar também, que você pense, tome uma decisão sábia, saiba que você vai deixar para trás muitas coisas, mas você vai encontrar algo muito melhor, muito mais precioso, muito mais valioso na pessoa de Cristo. Você vai encontrar. Que o Senhor assim nos abençoe com a sua palavra e nos ajude a encararmos esses termos do discipulado. Que a gente não venha, irmãos, viver um cristianismo de qualquer forma, mas que a gente venha viver um cristianismo segundo os termos do próprio Jesus, do próprio Cristo. Quero orar com os irmãos, aqueles que puderem se colocar de pé, peço que assim o façam. Santo Deus, Deus gracioso, Deus bendito, obrigado pelo privilégio de meditarmos na Tua Palavra, de ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer e que o Senhor quer que compreendamos. O Senhor nos criou para a Tua glória. O Senhor nos criou para viver segundo os Teus termos, ó Deus. Que a gente não venha acreditar que podemos viver segundo os nossos próprios termos, mas que a gente venha confiar e obedecer ao Senhor, fazendo a Tua vontade e vivendo segundo os termos de Jesus, segundo as prerrogativas de Jesus. Que o Senhor nos abençoe na nossa caminhada como discípulos de Cristo, entendendo que há um custo, que há muitas coisas a serem encaradas,
mas que em Cristo nós encontramos algo muito mais precioso, algo muito mais bendito, algo muito mais valioso. Que a nossa fé seja então alimentada, fortalecida, entendendo que em Cristo há tudo que precisamos. Cristo é o nosso maior tesouro. Cristo deve ocupar a primazia de nossas vidas. Que assim o Senhor nos ajude, ó Deus, a te amarmos acima de todas as coisas, a estarmos dispostos a sofrer por causa do teu nome e a renunciarmos tudo aquilo que não é de conformidade com a tua vontade, ó Deus. Nos abençoe, nos perdoe, é o que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.